Olá pessoal, sou a professora Juliana de Geografia e o meu objetivo hoje é fazer um resumo para o nosso teste que começa a semana que vem. Eu espero que todos estejam bem, ok? De saúde. Quais são os temas que vamos trabalhar? Formação territorial do Brasil, espaço geográfico antes da implantação da indústria, industrialização, declínio do café e o ciclo da borracha na região norte. Eu quero que vocês entendam que a gente vai trabalhar isso pensando nas mudanças no espaço geográfico, ok? Como se deu a formação do nosso território? Essa configuração territorial do Brasil sempre foi a mesma? A partir dessas imagens você já tem a resposta. Não. Então, tudo começou aí com o Tratado de Tordesilhas, que é a separação do nosso território entre Espanha e Brasil. E quais foram os motivos reais para a expansão desse território para o oeste e para além do tratado? Vou dizer agora, foram as atividades econômicas. Quais? Vamos lá. Pau-brasil, cana-de-açúcar, pecuária, mineração, café, borracha. Então, assim, eu tenho várias atividades econômicas que colaboraram para a expansão desse território, tá? Que a gente conhece hoje. Por que eu coloquei esse mapa de terras indígenas? Vamos lá. Uma das questões geográficas e históricas mais polêmica do nosso espaço brasileiro é a dos territórios indígenas. Sabemos que, antes da chegada dos povos europeus no continente, existiam milhares de povos indígenas habitando aquilo que é hoje considerado como território do Brasil. Desse total, existem ainda cerca de 305 etnias atualmente, com cerca de 180 línguas distintas, diferentes, a maioria tupi e G. Então, e qual é o objetivo das demarcações das suas terras? É garantir sua sobrevivência, garantir a sua cultura, sua tradição, incluindo as áreas de caça e extrativismo, tá? Vamos falar agora de café? Vamos lá. O café, ele mudou a nosso espaço geográfico? Sim, mudou. Ele se concentrou na região sudeste, tá bom? Principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Esses dois estados se destacam na produção do café, ok? Perceba que com o café ocorreu a expansão de estrada de ferro, ok? Aqui em São Paulo nós encontramos solo muito fértil, a gente chama de terra roxa, ok? Então a região sudeste ela tem um solo propício para a plantação de café e por conta disso houve investimento na estrada de ferro, em Porto. Eu vou destacar aqui, ó, o Porto de Santos, São Paulo. É aqui que eu vou exportar o café para o meu maior cliente, que é a Europa, tá? Então, o Porto de Santos foi um grande investimento, tá? E além das estradas de ferro. Como se deu esse processo de industrialização? Entenda o seguinte, que esse desenvolvimento está associado, tá, ao café. Eu tenho mão de obra, eu tenho mercado consumidor interno e também externo, ok? E uma ampla rede de transporte e infraestrutura, como eu citei antes, Porto de Santos e ampliação das estradas de ferro. Vamos lá. Fatores que favoreceram o desenvolvimento da atividade industrial na região sudeste. Então, assim, eu estou resumindo, tá? De novo, capital acumulado na época do café, eu peguei
todo o dinheiro do café que sobrou, vou investir agora, já que eu não estou lucrando mais com café, eu vou investir agora dentro do Brasil, né? Principalmente na região sudeste. Eu tenho aí grande número de imigrantes, eu tenho a entrada de italianos, alemães, enfim, japoneses também. Eu tenho disponibilidade de matéria-prima, eu tenho energia e transporte. Então, esses fatores fizeram com que nós nos industrializássemos. Aí, o que aconteceu? Nós temos a crise do café. Quais foram os fatores que propiciaram essa crise, esse declínio do café? Vamos lá. Expansão na produção cafeira no Brasil, ou seja, não se concentrou agora na região sudeste, agora foi para outras regiões. A política da valorização do café desagradava a sociedade, né? E por fim aí eu tenho a expansão do café em outras partes do mundo, tá? E a crise de 1929 que aconteceu nos Estados Unidos. A crise de 29 foi o fechamento do caixão. Os Estados Unidos era o nosso maior cliente, parou de comprar o nosso café. Então, essa crise nos forçou a nos industrializar, tá bom? Aí o que aconteceu? Como foi esse processo? Substituição das importações. Nós investimos na indústria têxtil e alimento. Destaque novamente para Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos lá, mais uma mudança no nosso espaço geográfico. Acre, né? Até existe uma brincadeira aí, o Acre existe, gente, vamos lá. O Acre, ele veio para o nosso território lá em 1903, mas antes eu quero explicar como que se deu, né? Foi lá nos meados do século XIX, graças a contatos com indígenas, exploradores conheceram o látex, a borracha, matéria-prima usada para a fabricação de borracha que tem muito valor comercial, ok? Como as fronteiras entre Brasil e Bolívia ainda não estavam totalmente demarcadas, muitos seringueiros que avançavam pelos rios nem sequer sabiam que estavam em território boliviano. Nessa mesma época, coincidiu com as secas no Nordeste, que levaram muitas pessoas a procurar trabalho nessa região. Então, crescia assim um número de brasileiros em terras bolivianas e, consequentemente, a tensão entre esses dois países. O governo boliviano protestou, tá? Sobre essa invasão e passou a cobrar impostos dos seringalistas. A tensão era tanta, eu até comentei no outro vídeo, que o exército boliviano tentou expulsar os brasileiros. Mas aí, em 1903, foi firmado um Tratado de Petrópolis, um acordo entre Brasil com a Bolívia. O Brasil indenizou em 2 milhões de libras esterlinas, tá? E cedeu pequenas áreas do estado do Amazonas e Mato Grosso. E, além disso, o Brasil se comprometeu, na época, a construir uma ferrovia Madeira-Mamoré para levar os produtos bolivianos até o Atlântico. Lembre que Bolívia é o país que não tem acesso ao mar, ok? Então, houve aí depois o declínio da borracha. Quais são os motivos do declínio da borracha? O surgimento da borracha sintética, as plantações criadas lá no sudeste da Ásia e as dificuldades de escoamento desse produto na Amazônia. Levou a economia da borracha a entrar em declínio por volta de 1910, ok? Aqui eu tenho a grande parte dos trabalhadores seringalistas eram o quê? Nordestinos, tá bom? Bom estudo.
Cuide aí de sua saúde, das pessoas que estão ao seu redor. Quanto mais vocês ficarem em casa, mais cedo a gente volta para as aulas presenciais, ok? Bom estudo aí, pessoal. Beijos.